A Escola de Direito Natural, portanto, traz diversos benefícios que até hoje nós podemos, de certo modo, desfrutar destes benefícios. De fato, a escola propõe que o direito está nesta relação entre governantes e governados, entre poder administrativo e particulares. Isto é algo, de fato, inovativo, que propõe a Escola de Direito Natural. E ela coloca ênfase também no direito público, algo que é novo, que não era tão comum no direito romano, onde se dava ênfase quase exclusivamente ao direito privado, terminando então com esta tendência a excluir, a falar daquilo que fosse de ordem pública. E, de fato, o direito público entra nessa esfera da preocupação no século XVIII dos juristas da Escola de Direito Natural. Por exemplo, da parte criminal, o direito administrativo e também, sobretudo, mais tardivamente, o direito constitucional. Há outro êxito importantíssimo da Escola de Direito Natural, que vê a necessidade de transformar em direito positivo o direito que se ensinava, então, nas universidades. Este direito teórico, reflexivo, ele deve ser positivado, escrito, colocado de maneira objetiva e admite, assim, consequentemente, que o soberano é competente para, de fato, produzir este direito e para reformar também o conjunto do próprio direito. Isso estará na mão, então, de um soberano. É um poder reconhecido por ele, não é? E os princípios da lei natural também deverão ser observados. Contudo, este direito positivista próprio da Escola de Direito Natural prevê então uma espécie de um código da natureza sancionado pela razão e garantido pela liberdade. Então, um código da natureza, mas sancionado pela razão e garantido pela liberdade. A codificação é um fenômeno, então, que aparece fruto deste contexto de um positivismo jurídico proposto pela Escola de Direito Natural, que, relembrando, então, prevê o direito privado, mas começa-se, então, a reflexão também no âmbito de um direito público, aquilo que os romanos temiam um pouco trabalhar. Isso aparece agora em maneira expressa no direito público pela Escola de Direito Natural. E a codificação, então, é a manifestação dessa vontade. A codificação é, portanto, a técnica que vai permitir o quê? A realização da ambição desta Escola de Direito Natural, expondo de modo metódico o direito que convém à sociedade moderna e que deverá ser observado na sociedade moderna e também deverá ser observado nos tribunais. A codificação, este fenômeno importantíssimo, que até hoje nós, giramos em torno a este grande movimento de codificação na nossa família romano-germânica, colocará fim, definitivamente, à fragmentação do direito e à multiplicidade de costumes, desse direito consuetudinário, que é tão diversificado, tão heterogêneo nas diversas localidades. Então, esta codificação que coloca fim à fragmentação do direito e à multiplicidade dos costumes é muito diferente das compilações oficiais e privadas que existiam até então, como, por exemplo, já citado, o Codex Iuris de Justiniano e outras compilações anteriores. É preciso algumas condições para que a codificação aconteça, segundo a mentalidade desta Escola de Direito Natural. Que a obra seja de um soberano bem esclarecido, portanto, que tenha clareza do direito e exercido num grande país em que ninguém possa se esquivar destas leis às quais serão submetidos. Naturalmente, este movimento de codificação foi gerando alguns limites. Por exemplo, o nacionalismo jurídico, que deu origem a um positivismo legislativo tal
que a lei quase superior ao próprio direito. Então, esta lei escrita nacional de determinado local, ela chega a ser superior ao próprio direito como tal. O clássico exemplo disso é o movimento dos pandectistas dos fins do século XIX na Alemanha, que elevou os princípios românicos a um grau de sistematização jamais visto até então, num direito muito refinado, extremamente difícil, extremamente complexo. E este direito é fruto, então, deste forte nacionalismo jurídico. E aqui a distinção entre, por exemplo, mos gallicus, quer dizer, o modo de direito francês, que tem uma certa tendência histórica, o mos italicus, do direito italiano, orientado para uma adaptação à prática das regras do direito, e este mos germânicus, mais ousado e inovador no seu próprio conjunto. Então, parece que esses limites acontecem também como frutos deste movimento de codificação. E ao contrário de fazer progredir a ciência jurídica e aperfeiçoar o direito, parece que se limita à lei escrita nacional deste modo de enxergar. Mas este movimento também ele passa, porque nós temos o envelhecimento dos códigos e pouco a pouco vai se superando também estes limites, diferenciando o direito nacional do próprio direito como algo próprio daquele contexto e seus princípios, muito mais do que simplesmente o direito positivo nacional. Outra característica do nosso sistema romano-germânico, além da codificação, é importante vislumbrar um elemento fundamental no nosso direito privado, que é o direito das obrigações, uma categoria já presente lá no direito romano, direito das obrigações. Isto é comum em todos os direitos da família romano-germânica. O direito das obrigações é o dever que incumbe a um indivíduo, devedor de dar, de fazer ou não fazer. Pode resultar de um contrato ou de um compromisso, até mesmo unilateral de alguém. Pode resultar também de um delito. É a parte central, o coração pulsante, podemos dizer, do nosso direito civil, do direito civil. Ele se compara ao trust nos países de common law, como nós veremos na unidade sucessiva, e também ao regime da propriedade nos países socialistas como importância. No nosso direito das famílias da família romano-germânica, o direito público também encontra semelhanças entre os diversos países, entre os diversos direitos, por darem executoriedade às ideias e tendências que inicialmente manifestaram em um outro plano, que foi aquele filosófico ou político, por influência de Montesquieu e Rousseau. Então, há também aí no direito público uma certa tendência homogênea, ainda que não idêntica, semelhante, mais do que homogênea, podemos dizer há uma semelhança entre os direitos da família do sistema jurídico romano-germânico. Os juristas tomaram como base, o mesmo modelo de direito civil sobre o qual modelaram os outros ramos do direito, por exemplo, o direito administrativo e o direito do trabalho. A ideia da constitucionalidade, do direito constitucional, da Carta Magna, enfim, há uma certa semelhança entre os direitos da família romano-germânica. Outro elemento fundamental da nossa família romano-germânica é a elaboração da regra do direito. Esta característica fundamental, que decanta e purifica a prática, rejeitando os elementos discordantes e os elementos que são supérfluos. A criação da regra do direito, e aí também fruto deste positivismo jurídico. Simplifica o conhecimento do direito, reduzindo a massa dos elementos que devem ser tomadas em consideração. Então há uma purificação, uma sistematização através da criação da regra de direito. Confere também um sentido a estes elementos, mostrando como concorrem para assegurar uma melhor justiça social e uma ordem econômica ou moral mais segura.
através da criação da regra de direito. O caráter ordenador e político encontra-se, portanto, confirmado e reforçado na época atual, também através da regra do direito. E a concepção de regra de direito na família romano-germânica é a base que fundamenta a codificação. Um código não deve procurar a solução de todas as questões concretas. Isto é característico da nossa família romano-germânica, e todas as questões e problemáticas que se apresentam na prática. Sua função, pelo contrário, é formular regras suficientemente gerais, então comuns ou gerais, ordenados em sistema, para que destas regras, juízes e cidadãos deduzam o modo como tal dificuldade concreta deve ser resolvida. Então, a generalidade da regra, a generalidade da lei é algo presente e comum nas nossas codificações. Deste feito, podemos passar a falar das fontes do direito na nossa família romano-germânica. A lei, o costume, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais. Primeiro, a lei. A disposição da lei é considerada, em países da família romano-germânica, a melhor maneira de dirimir os conflitos de forma justa. Esta é a nossa compreensão. Caberá ao legislador elaborar as leis e ao jurista interpretá-las e aplicá-las. A legislação da família romano-germânica apresenta uma hierarquia, contudo. No ápice da mesma encontram-se as constituições ou leis constitucionais. Em alguns países, a Constituição assume um papel ordinário, assim como as leis infraconstitucionais. Já em outros, como por exemplo no Brasil, sua autoridade é mantida através de um controle de constitucionalidade das outras leis. Isto é, nenhuma outra lei poderá contrariar a lei constitucional. O modo como esse controle é mantido varia de país para país. Então já deu exemplo, por exemplo, no Brasil, na Colômbia, também a Venezuela, no México, nos Estados Unidos e em outros, a institucionalidade de uma lei pode ser declarada por qualquer juiz, caso ela seja, ou entre outros, a inconstitucionalidade de uma lei pode ser declarada por qualquer juiz, caso ela seja contrária à Constituição. Esse processo ocorre sob a vigilância do Supremo Tribunal. Então, há uma variedade na aplicabilidade da inconstitucionalidade das leis infraconstitucionais. Depende do órgão responsável por isso, de acordo com cada país. Na Europa e em países africanos, o controle da constitucionalidade está sob a égide de um órgão específico, o Tribunal Especial da Justiça Constitucional. É permitido nesses países que um particular aponte uma lei como sendo inconstitucional. Basta que esse exponha a conflitância das leis no Tribunal de Justiça Constitucional para que os juízes deliberem sobre o assunto. Abaixo da Constituição e dos tratados encontram-se os códigos. Esses nada mais são que compilações de leis ordinárias e geralmente mais específicas se comparadas às constitucionais. A origem do código remete já à antiguidade. Nós já mencionamos aqui, por exemplo, o Código de Justiniano, a outro código importante, como por exemplo o Código de Teodósio, isso lá na era cristã do século IV. Existem ainda as leis que não são emanadas pelo parlamento ou pelo Congresso, são os regulamentos e os decretos. Os regulamentos, ou o regulamento, é o conjunto de regras e disposições estabelecidas para que se executem as leis. O decreto também tem sua origem no Poder Executivo como regulamento e, além de ter força de lei para regular qualquer assunto, distingue-se assim do regulamento. Os regulamentos e decretos talvez sejam a razão de haver um certo desequilíbrio entre os poderes. Há também as chamadas circulares administrativas, que indicam o modo como a administração interpreta as regras de direito e entende aplicá-las. Cabe ao legislador editar a lei. Contudo, a função que essa lei exercerá na sociedade variará de acordo com a sua aplicação. Portanto, dependerá do juiz a interpretação correta das leis. Esse deve estar focado em supor
qual seria a intenção do legislador. A lei não deve ser, portanto, considerada unicamente em seu texto, independentemente dos processos, frequentemente muito extensivos, usados para sua interpretação e nos quais se revela o poder criador também da jurisprudência e da doutrina, que falaremos adiante. Outra fonte do direito na nossa família romano-germânica é o costume. O costume, dentro de uma visão sociológica, constitui a infraestrutura no qual o direito é edificado. Para a escola positivista, a vontade do legislador constitui a lei, enquanto se esforça para restringir o papel do costume. A lei muitas vezes necessita de um suporte mais subjetivo, que somente o costume pode fornecer, como, por exemplo, saber se um bem constitui uma recordação de família. Tentar eliminar o papel do costume vai contra o espírito do direito da família romano-germânica. Contudo, juristas desta família procuram apoiar seu raciocínio nos textos legislativos, tendo o costume somente como praeter legem, isto é, que vai além da lei, um papel somente secundário. O costume desempenhou um papel importante durante a evolução do sistema romano-germânico. Todo costume no quadro da lei, mesmo quando vão contra a lei, ele permanece ainda existindo. Contudo, não se deve atribuir um valor ao costume ao aplicá-lo de forma automática, pois este serve como uma indicação apenas à solução justa. Outra fonte do direito é a jurisprudência. A jurisprudência possui força como fonte do direito em muitos países, principalmente, como veremos mais adiante na seguinte unidade, nos que utiliza o sistema do common law. Porém, em outros, a doutrina pouco ou nada se importa com a jurisprudência, o que demonstra uma ruptura entre a escola e o tribunal. Os juízes são acostumados a tomar decisões, fazendo como? Tomando decisões e interpretando leis. Mesmo o legislador reconhecendo que a lei pode não ter previsto tudo. O Código Civil Suíço, por exemplo, prevê a ação do juiz como legislador frente a uma lacuna da lei. A jurisprudência existe na família romano-germânica e possui uma força muito menor do que no sistema do common law, pois apesar de ser utilizada pelos juristas, não possui força de lei, sendo alterada conforme a situação do julgamento sem nenhuma justificação. A explicação para tal é que as leis feitas por um legislador ultrapassam o limite da contingência de um processo e, por isso, são mais abrangentes e mais exatas. Os juízes da família romano-germânica geralmente fazem carreira nesta função desde o início de sua vida profissional, enquanto no sistema de common law, os juízes são escolhidos entre aqueles advogados de grande renome. Por sua função, os juízes possuem algumas garantias, como a vitalicidade e a inamobilidade para reforçar sua independência na hora de decidir. Porém, em alguns países, essas garantias não são fornecidas, comprometendo o império, isto é, o poder do direito. Compilações oficiais de jurisprudência separam o joio do trigo, reforçando, portanto, decisões que podem ser reaproveitadas daquelas que seria conveniente esquecer. Alguns países, na tentativa de uniformizar a jurisprudência, acabam ameaçando a supremacia da lei. O exemplo seria a França, que, evitando a contraditoriedade das decisões, criou as câmaras mistas e a assembleia plenária, que regem conflito entre as câmaras do Tribunal de Cassação e das jurisdições inferiores. A prática administrativa pode ter efeito jurisdicional relacionado diretamente ao grau de desenvolvimento do direito administrativo. Outra fonte do direito é a doutrina. Durante muito tempo, a doutrina foi considerada a principal fonte do direito. Somente em períodos recentes, a lei substitui a doutrina através da codificação, já mencionada no nosso estudo. A doutrina, apesar de sua importância, deve dar margem à interpretação do juiz, pois esta é a tradição romano-germânica. Uma das funções da doutrina é a criação do vocabulário jurídico, além das noções de direito que o legislador utilizará sempre. Tais noções podem gerar uma certa ditadura da lei,
pois o legislador fica limitado ao o que a doutrina já provou. A doutrina, dependendo da forma como é aplicada, pode gerar a impressão de divisão entre os diversos direitos de origem romano-germânica. Seguindo a tradição pandetista, nós já mencionamos aqui essa tradição germânica, a qual vê no ensino do direito um sistema de conceitos, sem preocupação com a prática, pois as soluções pouco importam, são mutáveis. O que importa é o sistema que atende de forma constante a dinâmica da sociedade. Por fim, e assim concluímos, a última fonte do direito são os princípios gerais. As fórmulas gerais da lei são regidas por certos princípios gerais, visíveis nos próprios textos da lei, ou até mesmo fora deles. Contribuição atribuída aos juristas, a qual representa a subordinação do direito aos imperativos da justiça. O legislador confere aos juízes poderes de equidade, subordinando as decisões ao imperativo dos bons costumes ao da ordem pública. Nenhum sistema legislativo pode passar sem estes corretivos ou sem estas fugas, pois poderia haver entre o direito e a justiça um divórcio inadmissível. Assim sendo, uma certa injustiça nos casos particulares pode ser o preço a pagar por ordem socialmente justa, sem os princípios gerais. Os juristas, portanto, ao se utilizarem dos princípios gerais quando previstos em lei, estão exercendo um poder que lhes foi delegado. Contudo, quando a lei se abstém de conferir este poder, os juristas os utilizam moderadamente, pois consideram próprio de sua função. A teoria das fontes do direito, portanto, e assim concluímos, é originária da família romano-germânica, destinada a realizar a concepção tradicional e estabelecer o império do direito. A sua investigação é uma tarefa extensa, que deve ser realizada em conjunto com cada um numa esfera determinada e com o ideal comum, aquele da justiça universal.